essa célula do próprio paciente, eu devolvo, eu injeto no sangue, e ela vai conseguir se ligar à célula que está doente. E vai minar aquilo ali, vai fazer uma guerra ali dentro. Mas que vai destruir só as células que são cancerígenas. Agora eu tô curando, não é que eu tô dando uma químio paliativa, outra químio, terceira, quarta linha. Eu tô dando a cura. Que já teve paciente, já veio pra mim e falou assim, nossa, foi muito bom ter câncer. Aí eu olhei assim, oi? Aí falou pra mim, doutora, eu passei a dar valor a coisas que eu nunca tive na minha vida. Existe câncer do sangue? Existe. Existem cânceres hematológicos. Explica um pouquinho pra gente sobre os diferentes tipos de câncer, sinais e sintomas e como que é seu dia a dia aí com o tratamento desses pacientes. Ótimo. Mas sobre doação de sangue, o que é o interessante? Bem, eu falo que eu sou doadora de sangue, eu já até gravei matéria uma vez no hospital, gravando eu e a filha de um paciente, a gente doando sangue. Você dura ali 12, 13, máximo 15 minutos, uma bolsinha de sangue, 450 ml. Esse sangue que é retirado de você, ele vai para o banco de sangue, onde isso vai ser processado, isso pode ser modificado. Então, por isso que a gente fala que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, tá? Então, assim, você que está doando, não vai te fazer falta, porque a sua fábrica do sangue continua produzindo seu sangue normalmente. Então, é como assim, as pessoas saem dali e vão para a vida que segue, né? Vai dirigir, volta para suas atividades, independente do que for ali. Mas, para quem está precisando daquilo, aquilo realmente salva a vida. Estamos começando mais um Saúde em Tudo podcast, o podcast onde nós falamos sobre saúde de uma forma integral. E hoje vamos falar com uma médica super querida que eu tive a felicidade de me aproximar recentemente. O marido já se tornou um grande amigo também, ambos são hematologistas, então vamos falar sobre a especialidade hematologia, o que o hematologista faz e também sobre essas doenças do sangue. Não é isso, Grazi? É isso mesmo, muito obrigada pelo convite, é um prazer dividir com você esse tempo para a gente poder falar de um tema que não é porque eu trabalho com isso, mas que eu acho super importante a gente desmistificar um pouco. Eu tenho certeza que as pessoas têm muitas dúvidas, mas talvez tenha medo e também talvez não saiba onde procurar essa informação. Então eu estou aqui à disposição para que a mensagem seja passada de um jeito mais fluido, simples, e que vocês possam também ter acesso a mim quando precisar. Maravilha. Grazi, o que é hematologia e o que o hematologista faz? Bem, eu acho interessante porque vou te falar que até na minha família, quando eu optei por escolher essa área, os meus tios, a minha avó falava assim, você vai fazer o quê? Aí eu falava hematologia. Dermatologia? Aí eu falava, não é dermato, é hemato. Ah, tá. Mas assim, a pessoa olhava, já parece que perdia um pouco o assunto, né? Falava, tá, mas o que isso faz, afinal de contas, né? O hematologista, ele estuda o sangue, tá? E tudo aquilo que está envolvido com o sangue. Quando a gente fala desde anemia, deficiências de vitamina como vitamina B12, doenças que são do sangue, quando a gente já vai extrapolar, por exemplo, para leucemia, linfoma, ou até mesmo, por exemplo, o paciente tem algum distúrbio do sangue, é uma facilidade que o sangue tem de formar, vamos dizer assim, uma bolota de sangue, que é o que a gente chama de trombo. E isso vai precisar utilizar alguma medicação para afinar o sangue, que são os anticoagulantes. O trombo é o sangue coagulado? Exatamente. Tá. Vamos dizer assim, você tem o vaso e você tem um rio. E tá passando, e tá passando, e tá passando. E às vezes algum distúrbio naquilo ali, que isso tem que ser investigado, logicamente, vai gerar um caroço, uma bolota de sangue, que vira um trombo. E vira aquela bolota fica ali paradinha no vaso. Ou se ela sai desse vaso e começa a andar, que é o que a gente chama do coágulo, tá? Então por isso que essa diferença de um é paradinho e o outro flui. Então você resumiu agora pra gente o que é um trombo e o que é um tromboembolismo também. É quando aquele trombo sai daquele local e vai para outros órgãos. E vai para outros órgãos. Então ele migra para outro local e ele é um tromboembolismo. Exatamente. Ele sai, se desloca do riozinho ali e vai para algum lugar e faz aquela besteira toda que faz quando ele para. Então, a hematologia, ela é tudo isso. Eu gosto de falar que o sangue é o espelho
do nosso corpo, e que o hemograma, que é aquele exame de sangue normal, que qualquer médico pede, qualquer lugar você faz, mas o hemograma é o exame mais barato que existe, mas que, se bem interpretado, ele pode dizer muita coisa. Então, eu sou suspeita para falar porque a hemato, ela é espetacular. Eu, inclusive, na minha página, assim, eu falo, nossa, agora eu vou falar sobre a hematologia, agora eu vou falar sobre algo que eu amo. Porque é impressionante mesmo a capacidade que o sangue tem e quanto é complexo ao mesmo tempo. Ele é simples, é um sangue, mas ele é muito complexo. E o hemato é isso, ele estuda isso, trabalha com isso. E muitos médicos também têm medo da hematologia, porque interpretar aqueles exames é algo tão específico à sua especialidade que realmente a gente muitas vezes precisa da ajuda do hematologista para poder interpretar ou para poder ajudar no tratamento ou acompanhamento de alguns pacientes. Seja o paciente já está usando algum anticoagulante, quando eu posso tirar, qual que eu posso substituir. A gente sempre traz, viu, para vocês que estão assistindo, a gente traz o hematologista para perto. A gente tem muito medo do hematologista. E a gente sempre pede a ajuda dos hematologistas aí em cirurgias e manejo clínico de outros pacientes. E também. Eu vou te falar, quanto mais vocês precisam da gente ou que tenham medo da hemato, mais eu gosto. Porque eu prefiro que vocês, no geral, no contexto geral, pegam o exame, por exemplo, fica naquela dúvida, fala, nossa, mas peraí, tem alguma coisa aqui que não tá fazendo muito sentido. Ah, mas peraí, você falou que sua tia já teve trombose, sua irmã teve trombose, sabe aquelas histórias que te geram incômodo? Eu prefiro que mande pro hemato, porque o que acontece na nossa prática? Eu vejo muito isso no consultório. O paciente chega e fala pra mim, doutora, eu já tô tratando anemia, já tô tomando tal remédio, mas eu vim aqui porque não está resolvendo. Então, às vezes, é importante fazer investigação. E para fazer investigação, ela não é só dosar um examezinho ali do ferro e já começar a dar ferro. Ou, por exemplo, já olhar e falar, é uma anemia, vou dar ferro. Porque tem vários tipos de anemia, vários tipos de causas de deficiência de vitamina B12. Por isso que é importante a gente investigar ao invés de só tratar. Quando os médicos encaminham para o hemato, eu acho ótimo, porque precisa, a gente tem que olhar, é um olhar diferente, é uma investigação diferente, e gera mais conforto para mim quando isso acontece. Mas é sempre o que eu vejo. A maioria realmente já está tomando, já está se automedicando, ou o próprio paciente fala, ai doutor, eu ando tão fraca, ando tão cansada, eu achei que eu estava com anemia, e aí a minha amiga da academia começou a tomar a cápsula de ferro, e eu resolvi tomar também e tal, e aí, quando você chega, os exames estão alterados, porque ela está fazendo uso de uma medicação, e aquilo vai falsear. De fato, será que ela tinha mesmo uma anemia porque estava faltando ferro? E será que esse ferro que ela está tomando é o ideal para ela? Por isso que o tratamento ele é muito individualizado. Então, eu gosto quando vocês pedem uma ajuda, uma troca de ideia com o hematologista, porque tem alguns detalhes que são muito específicos, realmente, não tem jeito. Você começou a falar sobre anemia, vamos começar por aí? Vamos, adoro. O que é anemia, quais tipos de anemia que a gente tem, pode ter, e quando suspeitar de anemia? Você já deu algumas dicas aí, fadiga, cansaço, mal-estar, pode ser causa de anemia, mas as pessoas às vezes acham que existe um tipo só de anemia. Não. Na verdade, temos vários tipos de anemia diferentes, né? Na prática, o que acontece? A gente olha o exame de sangue e olha a referência. Então, se está fora da referência, já pensa que é uma anemia e que ela é igual para todo mundo. Não, não é isso. A anemia, o que acontece? Você tem uma célula que a gente chama de glóbulo vermelho, tá? Então, vamos imaginar que uma bolotinha vermelha, e ela carrega com ela, além de uma molécula de ferro, ela carrega com ela também a molécula de oxigênio, tá? Então, essa é a principal função desse glóbulo vermelho que está andando ali no seu vaso. Ele distribuir oxigênio e irrigar o tecido. Por isso que, quando eu tenho um cenário de anemia, que eu não tenho a minha bolotinha vermelha jogando o oxigênio, eu tenho baixo, eu tenho ausência, o sintoma da falta de oxigênio, ela acontece. Então, o que ela é? Ela é o cansaço, a fraqueza. Às vezes a pessoa levanta da cama, ela vai andar na cama pro banheiro, ela já dá aquela palpitação. Tontura, tá? Então, esses sintomas que a gente fala inespecíficos, mas podem ser gerados pela anemia porque a falta de oxigênio nos tecidos, a falta de oxigenação nos tecidos, tá? Então, a gente tem algumas anemias, tipos de anemias.
Então, a mais comum que a gente chama é anemia ferropriva, tá? É quando eu tenho a ausência dessa molécula do ferro acoplado no meu glóbulo vermelho, andando ali. Quando que isso pode acontecer, tá? Na infância, é mais por conta de baixa adesão ao ferro. É comida rica em ferro mesmo. Hoje em dia, a gente não vê mais isso nos países. Hoje em dia, até a farinha de trigo, se você for ler a bula, está assim, enriquecida com ferro. Olha que interessante. Tá? Então, a gente vê mais, assim, obviamente, em países como África, países mais pobres, você ainda tem crianças com deficiência de ferro, porque a sua ingesta alimentar está baixa, tá? Mas no Brasil a gente não vê muito isso mais. Até o suplemento, quando você é criança, se a mulher não está conseguindo amamentar, o leite é rico em ferro, mas se não tiver, você ainda tem o suplemento, você tem o não seja o que for, tá bom? Então a gente tem anemia ferropriva na criança, que mais não é tão comum. E aí, à medida que essas pessoas vão crescendo, mulher, principalmente, o que acontece? Às vezes, eu como bem, meu estômago, meu intestino absorve bem, mas eu estou perdendo, através de onde? Fluxo menstrual, na menstruação. Então, mulheres em idade fértil, que perdem muito sangue, elas perdem junto com esse sangue o ferro. Então, grande parte delas precisam repor, seja via oral, depois a gente pode falar um pouquinho sobre essas indicações, seja via oral, seja via endovenosa. Porque ao invés de ela come bem, ela absorve bem, mas ela perde. Tá? Então, mulher, principalmente, tem muita mulher com anemia porque está perdendo por conta de sangue. Endometriose, mioma, fluxo menstrual intenso, então isso é mais comum. Homem não é comum perder sangue, tá? Então, por isso que tem que ficar muito atento quando a gente está diante de homem jovem com anemia. Então, você começa a conversar com aquele paciente, olha, quando você vai no banheiro, você olha ali no vaso, você passa um papel, você vê sangue, porque você começa a pensar, será que tem hemorroida? Tá? Será que tem algum outro distúrbio ali no reto que está fazendo sangue? Porque às vezes o sangue é visível, mas tem aquele sangue que é microscópio, que a gente não consegue. Uma doença intestinal em si, uma doença inflamatória. Então, com certeza, merece investigação. Eu quero, assim, morrer quando eu pego um homem jovem que fala, eu tava com anemia, já tô tomando ferro, tal, mas como assim? Se você é jovem, por que você tá com anemia? A gente tem que saber o que tá acontecendo. Então, a gente parte para essas investigações, faz endoscopia, faz colonoscopia, tenta entender se ali por dentro ele tá sangrando, o que tá acontecendo. E, quando aumenta um pouquinho a idade dessas pessoas, homens e mulheres, porque, vamos dizer, a mulher agora já não menstrua mais, tá? Então, ela não tem uma causa de estar perdendo sangue. Por que essa mulher está com anemia? Então, também merece investigação. Endoscopia, colonoscopia, em alguns casos a gente pede aquele sangue oculto nas fezes, porque às vezes ele fala pra mim, não, doutor, eu vou no banheiro e não tem sangue, eu passo papel, tá tudo normal, eu olho o vaso, tá tudo normal. A olho nu ele não consegue ver, ele não enxerga. Mas no microscópio, talvez, que é o sangue oculto. Tá. Você consegue detectar ali. Então, a gente tem que investigar se tem perda sanguínea por isso, ou outra causa também é a própria neoplasia. O tumor, no contexto geral, ele tem uma demanda de vaso sanguíneo para ele poder crescer, para ele poder se dividir, para ele poder sobreviver muito alta. Então, ele puxa sangue para aquela região, vamos assim dizer, e começa a gerar quadros de anemia também, com anemia que, vamos dizer, teoricamente inexplicada. Não existe anemia que não se explica. Nesse caso, você está me falando de uma doença, de um tumor, não necessariamente é uma doença hematológica, não mas causa anemia. Mas que pode gerar anemia. Assim como doenças crônicas? Assim como doenças crônicas, né? Tem tem retocolite, Crohn, que gera um processo inflamatório, né? Seja local, seja sistêmico, e também pode ocasionar anemia. Ou outros casos, a gente tem, são vários, mas outros casos também que a gente enxerga anemia, é o quê? Existe um hormônio que o rim produz, que é a eritropoetina. Então, aqueles pacientes que têm insuficiência renal, que o rim já não funciona mais como deveria funcionar, que já estão submetidos à diálise, que é aquela máquina que vai filtrar o sangue, né? Aquilo que o rim não consegue fazer, a hemodiálise vai fazer. Então, pacientes nefropatas, que a gente chama, ou seja, que tem algum acometimento do rim, eles também têm anemia. Outro cenário que a gente enxerga anemia também, paciente com problemas cardíacos, tá? A gente chama de cardiopatas também.
Às vezes a gente enxerga uma anemia porque tem alguma válvula, alguma coisa que não está batendo direito, que não está gerando fluxo direito, que não está irrigando direito. Então, cardiopatas também a gente pode enxergar anemia. Então, por isso que é tão importante a gente entender. Isso que eu falei são as anemias que a gente encontra, que a gente chama de deficiência de ferro. Existe a anemia por doença crônica, que é a doença inflamatória. Você tem a anemia gerada por esses casos de paciente que não produz. A anemia por neoplasia por câncer. Então, por isso que a gente fala, tem vários tipos de anemia. Por isso é tão importante a gente fazer uma análise minuciosa, entender. Não é só a história clínica do paciente. É eu fazer exames. Eu preciso investigar. E não é só dar ferro, e não é só dar ou sangue. Tem casos de paciente que a anemia é tão importante, a fraqueza dessa pessoa está tão grande, ela precisa tanto de sangue, glóbulo vermelho, oxigênio, que ela tem que tomar bolsa de sangue. Às vezes o ferro, por si só, não vai conseguir gerar essa sensação de bem-estar que precisaria, né? Então a gente estava falando assim, algumas possíveis causas, sintomas, a maioria dos sintomas são esses. É cansaço, é fadiga, é a fraqueza, e pode também ser um sintoma de uma doença hematológica, como, por exemplo, o câncer no sangue, uma leucemia, tá? As pessoas confundem muito. Tem muita gente que chega no consultório com medo. Fala, doutora, tudo bem, eu tô com anemia. Mas a anemia causa leucemia? Eu não sei se você já escutou essa alguma vez na sua vida, se você já parou pra pensar, mas as pessoas falam assim, anemia faz leucemia? Não. A anemia nunca vai fazer leucemia. A anemia pode ser um sintoma da leucemia. A leucemia que pode estar gerando isso aqui. E não a anemia gerar a leucemia. Pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica também é uma anemia bem comum. Bem comum. E qual que é essa anemia e como tratar e até prevenir essa a gente vê muito assim, a anemia perniciosa. Você tem aquela anemia que você perde aquela área do estômago, que antes você tinha uma área grande de estômago, início de duodeno, que vai fazer a absorção dessa vitamina B12. Então, quando os pacientes fazem bariátrica, eles perdem a absorção, porque às vezes o paciente está comendo, ele está comendo, mas eu já escutei uma frase que assim, você nem sempre é o que você come, você é o que você absorve. Uau. Porque isso faz toda a diferença. Sim. Então, às vezes eu tô comendo, como, mas aquela estrutura anatômica funcional que deveria fazer a absorção dessas vitaminas, ela não tá ali para fazer isso. Por isso que paciente que que foi submetido à cirurgia bariátrica, a gente fazer a reposição via oral não está bem indicado. Às vezes o paciente vai ter que fazer injetável mesmo, porque ele perdeu aquilo ali. Não tem onde absorver, não tem tecido para poder absorver. Não adianta repor oral, então. Não é recomendado. Então, mas às vezes a gente vê na prática isso acontecer. Não, toma B12, mas faz uma sublingual, vai ser absorção rápida. E quando você pega esses pacientes e faz um acompanhamento curto, médio e longo prazo, você pode observar a curva ali de vitamina B12 deles. Quando você faz a injeção, que é uma absorção garantida, que ali é fato, você vai absorver, você vê a curva deles assim, ó. E não é aquele paciente que às vezes está indo mês. E até o nível de B12. A gente tem, lógico que varia de laboratório para laboratório, mas espera-se... Bom que eu tô saindo da anemia do ferro, eu já tô passando para B12, mas a gente vai falando isso aí. O que acontece? Na B12, quando a gente olha as referências, alguns falam assim, não, nossa, tá perto de 300, 400, tá ótimo. Nós, hematologistas, muitas vezes demandamos e percebemos essa necessidade de uma quantidade maior de vitamina B12 para dar a sensação de bem-estar do paciente. Então, tem paciente que às vezes precisa ficar 700, 800, 600 de vitamina B12. Até pacientes previamente saudáveis, e você percebe que essa vitamina B12 para ele pode ser um pouco melhor. É importante salientar também que o exame, quando a gente tem um resultado, aquilo é uma média da população. É uma média da população. Você pode estar dentro daquela média, pode estar fora, tanto para cima, tanto para baixo. Então, por isso é importante ter um médico para poder individualizar cada tratamento e interpretar o seu exame. E cada paciente, ele tem uma dinâmica de vida, tem uma demanda energética, tem um metabolismo. Necessidades diferentes para cada paciente. Necessidades diferentes, por isso que é tão importante ter o acompanhamento, o sequenciamento mesmo, porque às vezes, se você for, vamos dizer assim, em outro colega que vai só olhar e falar, mas tá dentro da referência, tá ótimo. Você vê que alguma coisa não tá batendo, então alguma coisa não tá dando.
E você tem que somar todas essas informações. Tem a parte nutricional? Tem a parte nutricional. Agora, tem outras questões que fazem efeito também. Pacientes com endocrinopatias, né, tireoide, problema de tireoide, hipotireoidismo. Então, você percebe que esses pacientes também, às vezes, vão precisar você somar outras coisas junto. Por mais que, mas o médico do sangue, você não vai cuidar só da anemia, da vitamina B12? Não. Quando é para o consultório, a gente tem que fazer uma consulta assim... Como que você está dormindo? Como que está a sua alimentação? Como que está o seu exame ginecológico? Está em dia? Você, homem, já foi no urologista? Porque às vezes eles passam no hemato, que algum colega falou, vai lá no hemato, porque tem que repor e eu não sei como repor. E a hora que a gente vai ver, não é só, eu não preciso só repor o ferro, só passar B12. O buraco é muito mais embaixo, o contexto é grande. Já aconteceu de ter paciente adolescente no consultório que já está tomando 2, 3 classes de antidepressivo. Uau. Antidepressivo, e ninguém nunca quis investigar o que está acontecendo. Mas espera aí, chegava a estar tomando 3 antidepressivos? Não, quando você vai ver, ela estava com distúrbio de tireoide, estava com problema de fluxo menstrual, estava com problema de sono. Então, eu falo, é o biopsicossocial. Nós aprendemos, inclusive, aqui no podcast, entrevistando um coloproctologista, e a gente falou sobre a questão a quantidade de neurônios que tem no intestino. É o segundo órgão que tem mais intestino. O intestino pensa também, é o segundo cérebro. E também tem a questão de liberar hormônios também, hormônios da felicidade. Sim. Então, uma doença inflamatória intestinal pode gerar anemia, como pode também gerar distúrbios do humor. Como é importante a gente trabalhar com outros colegas, né? Como é importante pedir ajuda. Você pode dar uma olhada nesse paciente aqui para mim? Você vai ter uma visão que talvez eu não tenha. Num pré-operatório, mesmo que seja um paciente jovem, será que um clínico não pode ver o meu paciente junto comigo? Não posso chamar um hemato para poder me ajudar aqui na questão da ponte do anticoagulante que ele vai usar no pós-operatório? Por que não compartilhar com outros colegas e também conduzir esse paciente com ajuda, né? E eu vejo o paciente também, ganha. Todo mundo ganha, assim, fica uma forma mais fácil para a gente lidar, para a gente manejar. Para o paciente isso é importante também. Eu percebo assim, eu tenho feito isso muito na prática também, encaminhar meu paciente para, por exemplo, para geriatra. Falar, olha, vamos para um geriatra que tem uma pegada mais de uma medicina integrativa. Ainda existe um pouco de preconceito com essa coisa de medicina integrativa. E o preconceito é um conceito que você forma antes de conhecer algo, né? E, na verdade, ela vai ampliar, ela vai conseguir manejar coisas que talvez a gente tenha, assim, uma limitação e a gente precisa de ajuda. Então, por isso que eu sempre falo assim, olha, vai no nutricionista integrativo, vai no psicólogo, assim, vai no geriatra. A gente não consegue, hoje, pelo menos Grazi, eu não consigo trabalhar e fazer a minha área, por mais que eu estude, que eu faça cursos, fazer sozinha. Não dá. Eu trabalho, é multidisciplinar. Ainda mais quando a gente lida com um paciente que o meu grande foco é na parte de oncologia, eu preciso de nutricionista, eu preciso de fisioterapeuta, eu preciso de farmacêutico, eu preciso de psicólogo, eu preciso de dentista, eu preciso de enfermeiro, eu preciso das outras especialidades, um cardiologista bom, que me ajude a fazer manejo de remédios que não vão agredir tanto o coração. Eu preciso de um colega nefrologista para saber se os remédios que eu estou usando ali vão afetar muito o rim, porque é tudo isso, a gente tem que englobar. E eu sinto, eu não sei se você sentiu também, mas depois da pandemia, e quando as coisas ficaram mais online, né, as coisas assim, consulta online, podcast, no Instagram, a gente consegue filtrar coisas boas disso. E eu acho que isso ajudou a transportar informações que talvez a gente não tenha ou que a gente tenha esquecido, porque teoricamente a faculdade é para te ensinar tudo isso. Mas não é bem assim, na prática não é. Então eu senti muito essa dinâmica depois ali da pandemia, ela facilitou muito. Hoje você acha que é mais fácil o contato com colegas para eles te procurarem, o manejo do paciente junto? Você viu essa diferença hoje? Eu senti essa diferença, eu sinto essa facilidade. E eu percebo, quanto mais abertura a gente dá, principalmente a internet ajudou muito isso, essa facilidade. Tinham pessoas de me mandar mensagem assim no Instagram que mora no interior, e no interior não tem hematologista, porque isso é de fato. Eu não vou saber te falar com dados, números precisos, mas a nossa área, a área da hemato, ainda tem muito pouco, por incrível que pareça, e está muito concentrado aqui na região nos grandes centros.
já não é uma área muito buscada assim na residência médica, não é uma coisa mais concorrida nas provas de residência. E não é algo que você vê muito fazer. Realmente não é, por exemplo, uma área que um médico ou outro faça. O hemato é muito exclusivo da hematologia, é só a gente que dá pitaco naquilo. Geralmente fez porque o pai fez, a mãe fez, já tem uma referência, um professor que admirava muito. Ou teve uma professora, uma admiração. É difícil ser a primeira escolha de algum colega hematologista. Não, você conhece muitos hematos? Não, até porque a matéria é muito difícil. Eu brinquei com você lá no começo, porque é uma matéria muito complexa, é uma matéria muito difícil. Eu acho difícil até hoje. Eu estudo até hoje, eu estudo sempre. Porque a hematologia é muito difícil. Distúrbio de coagulação, que a gente vai falar daqui a pouco. Cascatas de coagulação. É muita coisa. É muita coisa, e é uma coisa que não é muito palpável, né? Porque a gente não vê muito, assim, é uma coisa célula, uma coisa que é complexa, porque envolve sistema imunológico também, linfócito, NK, isso e aquilo. Então, é uma área difícil e que está mal concentrada. Então, no interior, em diversas partes do país, na verdade, tem muita falta disso ainda. E a internet facilitou isso. As pessoas entravam em contato comigo e falavam, nossa, eu tive 2 abortos, por exemplo. Tive 2 abortos, eu moro aqui no interior de Minas, na minha cidade não tem hematologista, na verdade eu nunca tinha ouvido falar, e aí eu vi você. Então, me deu um conforto essa coisa da internet, do Instagram, poder ajudar pessoas tão distantes, ainda que nem precise ser consulta online, não estou nem falando disso, mas eu tô falando dessa informação que a gente consegue trazer. Eu vejo sempre colegas que sentam aqui, que abrem caixinhas de perguntas, assim, não é uma consulta, mas eu posso orientar para que ele procure uma consulta. Exatamente. Não tem como eu consultar ali por uma caixinha de perguntas, mas você vai orientar para mostrar a importância que tem aquilo. A importância. A importância de outros profissionais também. Tá no interior, talvez tenha que procurar um grande centro para poder... Realmente é importante ter a opinião desse profissional. É a forma que a gente tem que se comunicar hoje com o paciente, é a rede social também. E deixar aquela coisa mais próxima, mais humanizada, né? Não ficar aquela coisa, o médico aqui, o paciente aqui. Não, estamos aqui trocando ideias, quero te ajudar também, quero te desmistificar coisas. Porque quando você traz informação, essa pessoa também pode ajudar a outra. Né? Eu chamo a corrente do bem. Sim. Eu acho isso impressionante, porque quando eu comecei com essa questão de Instagram, e na nossa área você não encontra muito, eu percebi muito isso. Eu falei, putz, nossa, eu tô ajudando tanta gente, né? Eu falei, eu tinha que fazer mais, eu tenho que me dedicar mais isso. Mais pessoas estão doando sangue, fazendo campanha para doar sangue. Sim. E como a mídia, né? Não sei se você vai lembrar, não sei se você é de novela, mas não vou lembrar o ano. Laços de Família, não teve aquela personagem, a Camila do Laços de Família, que raspou a cabeça, porque teve o câncer, e era leucemia. E só para você ter ideia, naquela época foi a época que mais as pessoas se inscreveram para serem possíveis doadores de medula óssea. Você pegar o Redome, que é o Banco Mundial de Doadores de Medula Óssea, quando a novela soltou aquela situação de uma pessoa com câncer, gerou impacto, porque era uma menina, uma jovem, tomando banho. Eu lembro dessa cena, ela tomando banho no chuveiro e o sangue escorrendo, o sangue sujando, ela limpando o nariz e rapando a cabeça. Então aquilo gerou muito impacto nas pessoas, realmente. E eu falei, poxa, mas... E por que parou, né? Ninguém fala mais disso, ninguém escuta isso. Aí veio o caso da filha do Roberto Justus, não sei se também acompanhou também, que é uma pessoa, né, pública aí, que estava também com leucemia, fez transplante de medula, que também trouxe mais informações. E então é importante a gente trazer tudo isso de uma forma fácil e que ela acontece. Você vê, a gente está sentado aqui e a pessoa fala, nossa, uma pessoa teve linfoma, nossa, meu avô, será que vocês... É mais, não vou dizer comum, mas a prática está aí e a gente precisa saber lidar com ela. O nosso papel é trazer informação de qualidade, né? Exatamente. E acho que uma forma de agradecimento que a gente tem, de agradecer tudo que a medicina nos deu, é devolver isso para as pessoas que estão nos assistindo.
Então, o que a gente tem aqui realmente é explicar, esmiuçar para que as pessoas entendam. Você falou de leucemia, mas antes de falar de leucemia que a gente vai falar, eu gostaria de saber sobre doação de sangue. Tá. E depois eu quero saber sobre a questão da medula óssea também. Porque muita gente não sabe que pode doar, fazer esse tipo de doação. Não, morre de medo, na verdade. Morre de medo que já porque vai vai uma doer. agulha no meio da coluna, ainda pensa que é a coluna. E quão importante é, né? Porque a doação de sangue é muito importante. Imagino eu que, às vezes, eu tenho pacientes que eu preciso de ter uma reserva de sangue e o laboratório fala, tem pouco sangue. Tá. É verdade crítico. É verdade que às vezes está faltando sangue. O que eu posso fazer para ajudar? Quem pode doar sangue? Qual a importância de doar sangue? É verdade. Então vamos lá. Sobre a questão da doação de sangue. A nossa legislação hoje realmente ainda tem algumas questões que parece que não facilitam muito para a doação. Por que eu falo a legislação? Porque, por exemplo, tem um caso de, eu tô tomando remédio para pressão, eu tomo remédio para pressão. Eu posso doar sangue? Você pode. Mas dependendo do remédio de pressão que você toma, tem um tempo hábil ali para você poder doar o sangue, tá? Aí tem outros pacientes, por exemplo, eu acabei de ter bebê, acabei de ter um filho, eu já posso doar sangue? Não. Então, existem algumas regras, né, que a gente fala assim, critérios de elegibilidade. E você pode doar sangue ou não. Você vai encontrar essas informações nos sites, geralmente cada banco de sangue possui, mas ela é unânime, não quer dizer que no banco de sangue de Campinas vai ter uma informação, aí eu chego no Rio de Janeiro é outra, não. É tudo regido por uma legislação mesmo. Mas sobre doação de sangue, o que é o interessante? Bem, eu falo que eu sou doadora de sangue, eu já até gravei matéria uma vez no hospital, gravando eu e a filha de um paciente, a gente doando sangue. Você dura ali 12, 13, máximo 15 minutos, uma bolsinha de sangue, 450 ml. Esse sangue que é retirado de você, ele vai para o banco de sangue, onde isso vai ser processado, isso pode ser modificado. Então, por isso que a gente fala que uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas, tá? Então, assim, você que está doando, não vai te fazer falta, porque a sua fábrica do sangue continua produzindo seu sangue normalmente. Então, é como se as pessoas saem dali e vão para a vida que segue, né? Vai dirigir, volta para suas atividades, independente do que for ali. Mas, para quem está precisando daquilo, aquilo realmente salva a vida. Então, a importância, fala assim, por que é importante? Porque você está salvando uma vida. Literalmente, você está salvando uma pessoa. E a mulher, ela pode doar até 3 vezes no ano e o homem até 4 vezes no ano, tá? E existem algumas recomendações e critérios para você poder doar o sangue. Se você foi submetido a alguma cirurgia recente, tatuagem, então tem algumas situaçõezinhas que o próprio banco de sangue pode te informar. Por exemplo, eu estou na dúvida, eu quero doar sangue, mas será que eu posso? Geralmente, os bancos de sangue, você pode acessar o site, tem o telefone, você pode ligar, olha, eu tenho tantos anos, eu gostaria de doar. Às vezes, em alguns casos, dá para você agendar. Então, assim, eu quero chegar aí amanhã, 3 horas da tarde, posso? Porque é fácil, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm uma vida muito dinâmica, então não dá para eu correr o risco de eu chegar num lugar e, sei lá, ficar 2 horas, 3 horas ali esperando, não. Então, você pode ligar, você pode agendar, e aí você vai passar por uma entrevista, tá? Nessa entrevista serão perguntas baseadas no seu estilo de vida, medicações que você toma, cirurgias que você já foi submetido. Porque para doar é muito fácil, porque você senta ali, coleta e foi. Mas para quem vai receber esse sangue tem que ter uma garantia máxima de segurança, porque são pessoas muito vulneráveis, são pessoas que estão fazendo às vezes tratamento com quimioterapia, pessoas que se acidentaram, gestação, então tem uma série de coisas que tem indicação de receber esse sangue, e esse sangue tem que estar muito seguro, tem que ser um sangue muito bom. Então, passa por uma série de avaliações, obviamente, para chegar até essa pessoa que precisa. Mas para quem quer doar, é mais fácil, porque é realmente isso, chega, vai, doa e pronto. E realmente acontece isso de, eu tô com pouca bolsa O aqui, eu tô com pouca bolsa AB. Porque existe aquela população que tem um determinado tipo de sangue mais comum, e tem uma população que tem uma quantidade de sangue, tipo sanguíneo, que não é tão comum. E aí o que acontece? Durante o ano, é impressionante, isso é fato. A gente tem algumas fases. Por exemplo, fase final de ano. Férias, as pessoas estão viajando, as pessoas estão aproveitando suas vidas,
Aumenta a quantidade de acidente, tá? Então pessoas estão precisando tomar mais sangue. As doenças não escolhem época para aparecer. Então as pessoas continuam fazendo tratamentos. Elas continuam precisando do sangue. Mas quando você pega a época de férias, época de frio, época do Covid foi uma tragédia, porque as pessoas não podiam nem sair de casa. Como é que elas iam doar sangue? Então, eu me lembro porque eu vivenciei isso, e eu, na época, fazia transplante, estava na minha residência, e a gente não podia parar de fazer transplante por conta do Covid. Mas não tinha doações. Então a gente trabalhava sempre no crítico. Então, graças a Deus, ainda bem, a gente já passou essa fase de pandemia, mas essas determinadas épocas, elas ainda existem. Por isso que eu falo, é tão importante a gente ter campanha de conscientização. E às vezes, mostrar só a geladeira, é o que eu falei. Aquilo não gera impacto, porque eu tô vendo só uma geladeira vazia, parece que aquilo não faz diferença. E foi quando no final do ano agora, o ano passado, eu falei, poxa, eu vou pedir pro paciente contar a história dele, vou pedir para quem precisa do sangue e mostrar a pessoa, para que as pessoas entendam que tem um menino de 18 anos ali, tem um jovem ali de 40 anos, pai de uma menina de 12, que tá precisando de sangue, e você só vai ali, coleta, e pronto, e você tá salvando uma vida. Quando eu fiz isso, o impacto que gerou foi impressionante. Porque eu falei, não, eu mesma tô cansada de ligar aqui a TV, colocar no canal e, agora as geladeiras estão vazias, e não sei o que. Ou, sei lá, liguei outra coisa no rádio. Se você puder doar, doe sangue. Sabe, fica parecendo uma campanha de... A população não sabe a importância, a não ser que você realmente mostre ali uma pessoa que pode morrer porque você não tá doando sangue. E a grande maioria dos familiares, né, eles falam pra mim, nossa, doutora, eu nunca tinha doado sangue, até meu irmão tá agora com leucemia. Aí outra pessoa fala assim, nossa, eu nunca tinha doado sangue, até meu pai tá com... Então é o que eu penso, falo, poxa, a gente precisa mesmo ter alguém doente, né, alguém que a gente ama, a gente tá perdendo alguém, para isso, a gente precisa criar um hábito, e a gente não pode, no Brasil não pode cobrar, tá, só para você entender, porque o sangue, ele é um órgão, então eu não posso incentivar o dinheiro, não posso cobrar, falar assim, se a gente começar a cobrar, vamos falar, todo mundo que vier aqui no banco de sangue, eu vou dar R$10, eu vou dar isso. Em outros países, sim, né? Alguns países. Próprios Estados Unidos, dá pra você ver. Agora, aqui no Brasil, não, porque é como se você estivesse comercializando um órgão, eu não posso vender um órgão, e o sangue é considerado como isso. Por isso que eu te falei que existem algumas questões legislativas, que é uma barreira que cria mesmo, algumas coisinhas que não facilitam muito, mas... que grande parte a gente consegue captar esse sangue, a gente consegue processar esse sangue e chegar até onde realmente precisa. Essa foi a doação de sangue, vamos dizer, a parte básica. E sobre a doação de medula óssea, que todo mundo não faz ideia, assim, dá um medo. Como eu falei, não tem informação. No hospital que eu trabalho, já tive vários momentos de estar com um enfermeiro que me ajuda no procedimento ali, que eu tô fazendo uma biópsia de medula. E aí o enfermeiro fala pra mim, nossa, eu nunca tinha visto uma biópsia de medula. Eu achava que a medula estava ali no meio da coluna. Então não. Para você ser doador de medula óssea, na verdade você só precisa coletar um exame de sangue. Coletar aqui, como se eu fosse coletar um hemograma, como se fosse ver, normal. Você vai em uma instituição que faz o serviço de transplante de medula, cada região vai ter a sua referência. Você só vai lá, falar, oi, meu nome é Grazi, esse é meu documento de identidade que comprova quem eu sou, e hoje eu gostaria de coletar um exame para ser doadora. E aí, essa pessoa do outro lado do balcão vai só fazer seu cadastro, pegar seu endereço, sua idade, profissão, informações básicas, triviais, simples, e aí você vai ser direcionado para uma sala que vai ser coletado o exame de sangue daqui. E esse seu exame de sangue vai para um banco, a gente chama de banco, é um banco de dados, chama Redome Hereme, tá? E fica ali, nesse banco. O que acontece? Quando faz a leitura do seu exame de sangue, é uma leitura mais específica, tá? Porque é um teste de compatibilidade. Mas aí fica lá um monte de siglazinhas do seu sangue, um monte de siglas e números do seu sangue. E aí, quando uma determinada pessoa tem uma doença
e essa pessoa precisa de um transplante. Eles vão cruzar essas informações, é computador mesmo, é software tal. Vai cruzar e vai achar assim, por exemplo, às vezes a pessoa está em Manaus. Nossa, achei aqui os SW, uma siglazinha que vai cruzar com essa pessoa que se candidatou. Aí sim é que vai ser convocado, você vai receber uma ligação. Oi, tudo bem? Você não veio aqui no banco de sangue? Você se candidatou. Agora nós estamos com uma pessoa que precisa da sua doação. Você topa? Então, é uma questão muito sigilosa, tá? Então, é muito simples o que você está me falando. É só isso. Muito simples. Muito simples. Aí a pessoa fala, não, eu topo, tudo bem. Lógico, essa pessoa depois passa por alguns exames de sangue, simples, para ver se tem alguma doença do sangue, porque como eu disse, é como sangue, né? É como a doação de sangue. A gente não pode fazer um transplante de uma pessoa que está saudável aos meus olhos, mas preciso entender de fato como que está o sangue dessa pessoa para eu passar para outra, vamos assim dizer. Então eu convoco essa pessoa vai ser conversado. E outra, pode acontecer sim, dessa pessoa, né, se candidata e depois não quer, e depois não quer. Ou passou por alguma situação, ou adoeceu, ou sei lá, passou por uma cirurgia e ela não quer, tá? E isso é completamente sigiloso, ninguém vai ficar sabendo, existe uma ética, uma moral em cima disso. E essa taxa de compatibilidade, ela é muito baixa. É muito baixa. É mais comum em parentes consanguíneos? Isso. É bem mais comum você encontrar pessoas totalmente compatíveis quando você tá alguém dentro da sua família, principalmente irmãos, mesmo pai, mesma mãe, tá? Então, lógico, é mais fácil encontrar, mas algumas vezes a pessoa tem alguma condição de saúde, às vezes o seu irmão, eu vou olhar geneticamente falando, o seu irmão é o melhor doador para você, mas ele tem alguma doença autoimune, ele tem uma artrite reumatoide, ele tem lúpus, então não é indicado ele doar para você. Então é onde eu tenho que fazer uma busca por pessoas que não são da família, talvez. E tem que ser sempre 100% compatível, ou hoje já existe algo que pode aumentar essa chance de compatibilidade? Isso, ótima pergunta. Por muitos anos, infelizmente, só se podia realizar o transplante de medula com pessoas totalmente compatíveis. Há alguns anos, se eu não me engano, há mais de 5 anos, em torno de 5, 10 anos, já existe um tipo de transplante que a gente chama haploidêntico, quer dizer, metade só. Então já dá pra gente fazer transplante hoje de medula óssea com 50% de compatibilidade. Então eu já vi transplante de sobrinho pro tio, de primo para prima, já vi. E não tem problema. O que vai mudar é que na prática, a pessoa que recebeu a medula de alguém que não é totalmente compatível, ela vai precisar tomar alguns medicamentos para que aquela parte que não é compatível não faça reação, tá? Mas sim, hoje é possível se doar medula, se realizar o transplante de medula óssea com pessoas que não são totalmente compatíveis. Pessoas que às vezes moram em outro país, que falam outra língua. Por isso que é tão importante a gente pelo menos se candidatar, você se inscrever. Coletou sangue e acabou. Inclusive para doar, vamos dizer que isso aconteça de fato. Você foi convocado, você vai doar medula óssea, tá? Existem 2 modalidades para se doar medula óssea. Não tem só a questão cirúrgica, que seria o quê? Coletar aqui da medula, do ossinho do bumbum mesmo, tá? Até porque esse paciente vai estar submetido a uma sedação, anestesia, então não vai ver, ele não vai sentir dor. É super confortável. Confortável. Eu faço sedações para esse tipo de procedimento também, é muito rápido e muito tranquilo. É muito rápido, é muito tranquilo. Então, pelo bem que você pode fazer. Pelo bem, que você vai salvar literalmente uma vida. Então coleta o exame de sangue, tem essa técnica, que a gente chama por medula óssea mesmo, que você vai aspirar a fábrica do sangue, que está ali dentro dos ossos. Você puxa o sangue dali, coloca numa bolsa, então existe a coleta de medula óssea, fonte, a gente chama qual que foi a fonte. A fonte proveniente foi medula óssea. Como também existe a modalidade de transplante de medula óssea, que a fonte a gente chama de sangue periférico. O que isso quer dizer? É como se eu estivesse aqui sentada, lógico, no ambiente hospitalar, mas se eu estivesse aqui sentada e tem uma máquina aqui do meu lado, que vai estar coletando as minhas células, passa um catéter, pode ser por aqui, se ela tiver um acesso pérvio, tá? Como pode ser também, por exemplo, um permicátion, que são catéteres que permitem um fluxo de sangue maior. É um catéter venoso. Um catéter venoso. Então, coloca uma máquina que a gente chama de aférese.
aí fica ligado ali, vamos dizer assim, por volta de 4, 5, 6 horas. Essa máquina consegue pegar o seu sangue, separar só a célula que interessa para nós, que são as células de defesa, os nossos soldadinhos. Coleta aquela célula e volta o resto para você. Então você doa a medula óssea, sentado numa poltrona, vendo televisão, ou deitado numa cama, mas vendo televisão, que dura 4 horas. No outro dia você já está em casa. Então, existe essa modalidade. Lógico, eu que escolho, as pessoas às vezes perguntam para mim, é eu que escolho o jeito que eu quero doar? Não, não é você que escolhe o jeito que você quer doar. Essa decisão vai partir da equipe de transplante de medula óssea, porque vai depender do tipo de doença desse paciente, que aí às vezes eu vou precisar de uma fonte medula óssea ou às vezes uma fonte de sangue periférico. Então essa é uma decisão médica, tá? Mas eu gosto de falar, eu gosto de abordar porque essa opção ela existe. As pessoas fecham o olho e pensam, nossa, vai furar minha coluna. Não, não é a coluna, é o ossinho do bumbum, aí tem sedação, tem anestesia, tem tudo. Então consegue permitir que seja uma prática indolor, aceitável, tolerável, e que você salva vidas. Então é mais simples do que a gente pode imaginar. E a gente está aqui para desmistificar. E a gente está aqui para isso, né? Para isso. Eu quero falar um pouco agora da sua área de atuação específica. Além da hematologia, são doenças câncer de sangue. Isso, câncer líquido, né? São câncer líquido. Quando fala câncer, eu falo realmente para poder chamar a atenção das pessoas que estão ali nos escutando, estão nos vendo. Existe câncer do sangue. Existe. Existem cânceres hematológicos. Explica um pouquinho pra gente sobre os diferentes tipos de câncer, sinais e sintomas e como que é seu dia a dia aí com o tratamento desses pacientes. Ótimo. Bem, então eu vou falar um pouquinho da diferença, porque quando a gente fala câncer, a gente tem uma tendência de colocar tudo num saco só, e não é bem assim. Então, dentro da hematologia, a gente tem os cânceres líquidos, os cânceres do sangue, tá? Então, o que acontece? Tudo parte de fontes, ou seja, eu tenho a minha medula óssea. O que é a medula óssea? É a fábrica. É dali que eu tenho soldadinhos que vão produzir células e jogar para fora. A minha fábrica do sangue fica onde? Dentro dos ossos, tá? Então ali, quando eu tenho algum distúrbio, alguma falha, idade, ou quando eu estou submetido a, por exemplo, benzeno, esse pessoal que trabalha a parte de poço de gasolina. Então tem alguns produtos químicos tóxicos que a gente sabe que vai alterar e vai agir direto naquela célulazinha que está dentro da fábrica do sangue. E isso gera doenças, pode gerar doenças, como a leucemia, que é o câncer do sangue, tá? E a leucemia, você tem tipos. É impressionante porque às vezes a pessoa fala, é tudo leucemia. Não. Você tem tipo, por exemplo, que é crônico. Tem tipo de leucemia que você não trata. Você só observa, você só acompanha. Os pacientes ficam meio chocados. Falam assim, mas como assim? Você está falando que eu tenho leucemia? Você não vai tratar? Você não vai fazer nada? Aí a gente explica, o seu tipo é crônica. A gente vai acompanhar, você vai tomar um comprimidinho, a gente vai seguir, mas é isso que tem que fazer. Ou às vezes tem casos que nem isso faz. Então tem leucemias e leucemias. E tem as agudas, que a gente fala que se desenvolve em questão de meses a semanas. Não é que, por exemplo, mas será que no começo do ano eu tinha essa leucemia e eu não estava nem vendo? Se é uma aguda, não. Com certeza ela é identificada, porque ela gera sintomas, tá? Então, existe o câncer líquido, que tem as leucemias, você tem, por exemplo, os linfomas. Aí todo mundo fala, mas tem o Hodgkin, o não Hodgkin. Na verdade, existem até mais ainda subtipos dentro desses tipos, e que eu também não vou nem abordar, porque acho que pode gerar mais complicação ainda, mas o linfoma nada mais é do que também um câncer dos gânglios linfáticos, das ínguas, das nossas cadeias linfáticas, que é considerado também um tumor líquido, tá? Então, diferente, por exemplo, que você tem o tumor ali de pâncreas, intestino, mama, que você tem uma localização primária e que ela pode se dividir ou não, ela pode ficar só ali localizada. No tumor líquido, esse conceito que a gente chama de metástase, ele não se encaixa muito bem, porque se é uma coisa que está líquida, ela está correndo, ela já está ali. Então não tem metástase quando a gente fala de leucemias, linfomas, ou que a gente chama também de, não sei, mieloma múltiplo, não sei se alguém já ouviu falar do tal do mieloma múltiplo. Também é uma doença proveniente da fábrica do sangue, mais comum em pacientes de mais idade.
mas também é uma doença do sangue, tá? Negros e tabagistas, se eu me lembro bem da minha prova de residência médica. É isso ainda? Também ainda é, mas mudou um pouquinho. Mudou. Não é incomum a gente ver pacientes jovens, brancos, sai totalmente desse... Tá fugindo muito daquele... Do protótipo, né, de, por exemplo, esse tumor é comum aqui, esse tumor é comum ali, esse tumor não, a gente só vê em mulher, esse tumor a gente vê em homem. Então, assim, já não tem isso mais. Mudou completamente o conceito, a forma de diagnosticar, a forma de tratar. Claro, você ainda tem padrões, comportamentos, mas a gente colocar tudo assim no critério, isso aí é mais comum nisso, isso aqui é mais... Antes chamava mais atenção, né? Parece que o paciente leu no livro e trouxe os sintomas para você. Antes parece que era tudo assim, né? Agora não, agora a gente chega no consultório, você já tem que estar sempre com a anteninha, assim, você tem que estar sempre em alerta e falar... Pode ser, né? Será que não pode ser câncer? E lógico, não é para todo mundo ficar doido, bitolado, que todo mundo agora tem câncer, mas a gente tem que ficar atento. Eu assisti uma vez um documentário que a pessoa falava assim, o pesquisador falava... Todos os dias, todo mundo faz câncer. Sim. A gente está fazendo câncer aqui agora, olha que bizarro. A gente está fazendo câncer. A gente está fazendo câncer até o ponto que as minhas células de defesa, os meus glóbulos brancos, meus soldadinhos, eles conseguem identificar aquela célula que está errada. Opa, aquele ali não. Aquele ali está defeituoso. Opa, aquele ali não vai fazer a função dele. Ataca, vamos destruir. E destrói. E o câncer é um escape imunológico, na verdade. É quando você não consegue, o seu sistema imunológico não consegue combater aquela célula. E aquela célula com defeito, aquela célula estragada, que não está exercendo o que ela tem que fazer, quando ela não é contida, ela se divide, ela se multiplica e ela se espalha. Por isso, esse escape do sistema imunológico, a gente, como controlar? Né? Como eu posso fortalecer meu sistema imunológico? É uma pergunta que os pacientes fazem muito. Assim, doutora, mas tem alguma coisa para eu fazer para não ter câncer? Eu não quero ter câncer, eu já vivi essa experiência na minha família. Eu morro de medo de ter câncer. A última coisa que eu quero na minha vida é ter câncer. Tem alguma coisa que eu possa fazer? É lógico que eu acho que se a pessoa tivesse uma resposta para isso, eu já tinha ganhado o prêmio Nobel da medicina, porque assim, não tem uma resposta exclusiva para isso. Eu acredito, e isso é comprovado cientificamente, que é uma série de comportamentos que você pode evitar, né? Não quer dizer que isso vá completamente extinguir qualquer possibilidade de ter câncer, mas coisas triviais que a gente sabe, associado à alimentação, cigarro, estresse, produtos químicos, como eu falei, porque isso já foi comprovado também. Então, aquelas pessoas que trabalham com pesticida, inseticidas, essas coisas. Então, isso gera alteração na molécula. Então, como eu poderia controlar? Tem algo que eu posso fazer? Lógico. Exames de rotina, tentar fazer os exames de rotina. Alimentação, hábito de vida, evitar poluição. Então, tem uma série de escolhas que você pode tomar. Vai excluir qualquer possibilidade que eu tenha câncer um dia na minha vida? Não. É igual uma vez, eu fiquei 2 anos vegetariana. Do nada, eu falei assim, agora eu vou ser vegetariana. Aí todo mundo falou assim, Grazi, é porque por dó de bicho, né? Porque eu gosto muito de bicho e tal, é dó de bicho. E aí eu falei, não, gente, é que assim, eu tô ficando meio numa noia aqui, que eu tô gerando muita inflamação no meu corpo. Vai vendo. Isso porque eu sou médica, hematologista. Aí não, mas eu tô gerando muita inflamação, eu quero diminuir a inflamação, então eu vou começar a diminuir o álcool, eu vou diminuir o estresse, eu vou fazer isso, e vou começar a diminuir carne vermelha. Eu não parei completamente. E aí todo mundo, mas carne vermelha, por quê? Porque eu comecei a ler realmente que o uso indiscriminado, exagerado, exclusivo, carne vermelha, carne vermelha, carne vermelha. E aí a gente começa a ver como que os animais estão se alimentando, como que o solo... Você entra numa paranoia, mas falei, vou fazer esse teste. Eu quero me testar, vou fazer isso sim. Mas e aí, você não vai ficar com a B12 baixa, porque você não vai estar comendo carne vermelha? Eu falei, vou estar com a B12 baixa. Eu sabia que a minha B12 ia baixar. Falei, não tem problema, eu vou tomar injeção. Eu vou cuidar de mim, mas eu vou fazer esse teste comigo. Eu quero saber como é que vai ser eu com a carga de inflamação baixa. Então tá, pois bem, então assim vamos. Aí comecei a reduzir gradativamente. Fui diminuindo, primeiro a carne vermelha. Foi me fazendo bem. Aí fui diminuindo o frango, fui diminuindo. Até que quando eu fui ver, eu tava 2 anos já vegetariana.
Então, assim, obviamente eu precisei repor uma série de vitaminas, vitamina B12 e tudo mais e tal. Mas, como o meu intestino, o meu humor, a minha energia... Mudou completamente. Mudou completamente. Então, assim, eu acredito realmente que a alimentação totalmente industrializada, refrigerante, açúcar, trigo, eu acredito no processo inflamatório em si. Uhum. E se eu puder coordenar o status inflamatório do meu corpo no geral, eu acho que é muito interessante. Ah, você está querendo dizer para mim que quem não faz isso vai ter câncer? Não. Não. Até porque a gente vê criança com câncer. O que a criança fez na vida de errado? O que ela não fumou? Ela não comeu nada de errado. E a gente vê isso. Os pacientes só ganham, na verdade as pessoas só ganham em ter hábitos saudáveis. Só ganham em ter hábitos saudáveis. Porque se você foi escolhido para ter câncer, e você pode ser escolhido para ter câncer, a resposta ao tratamento vai ser diferente se você já tem hábitos saudáveis. Totalmente diferente. Eu estava discutindo isso também com outro colega que estava aqui, um coloproctologista, falando sobre câncer do intestino. A gente sabe o que pode causar câncer do intestino, tem uma carga genética importante, mas hoje são os hábitos também. Faz muita diferença. Isso, as interferências externas. Então, se você puder conseguir realmente diminuir essa inflamação, e quando a gente fala de inflamação, o próprio estresse. Então não adianta você ser um triatleta e você trabalha no mercado financeiro ou não dorme direito, que você vai ter uma carga de estresse muito alto e isso causa inflamação. Então, tentar o equilíbrio. É o equilíbrio. E cabeça. Eu percebo assim, quando a gente tem paciente que interna e vai fazer quimioterapia e que vai ficar às vezes 30, 40 dias internado, é assim, o paciente tem dia para entrar e ele não sabe nem o dia que ele vai sair. Uhum. Isso é muito corriqueiro. A gente vai para o quarto do paciente, aquele paciente que está positivo, que tem alguma espiritualidade, não interessa no que ele acredita, cabeça boa, fala assim, doutora, tá tudo certo, é ruim, eu tô aqui dentro de um quarto, tô sentindo falta da minha família, minha vida lá fora, mas assim, eu tô tão aqui, ó, na minha cabeça que eu vou curar, que eu vou ficar bom, que eu vou fazer o que precisa ser feito. Mudou completamente. E é tão interessante essa questão da espiritualidade, da cabeça no tratamento do câncer. Eu tive uma experiência nos Estados Unidos, quando eu fui para Cleveland, que eu fui estudar o CAR-T-cell, que depois a gente fala dele. A gente vai falar sobre isso, tá anotado aqui. E porque eu puxei o gatilho da espiritualidade, e eu achei espetacular. Eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu tinha uma ideia de que é um povo muito frio, sabe? Eu achava que era uma coisa assim, não, né, vai ser assim, não me toque. E foi impressionante. A paciente internou para fazer essa terapia, ela tinha câncer, e um dos primeiros dias que ela estava internada, ela passa por uma consulta com a mulher, que como se fosse a mulher da espiritualidade. Eu falei, como assim, né? Sentou com ela, isso depois ela me contou, essa paciente em Cleveland, em Cleveland, essa mulher sentou com ela e foi conversar com ela sobre, você tem fé, o que você acredita, você é espírita, você é católico, você é ateu, o que você tem medo? É como se fosse um psicólogo, mas voltado para a parte de espiritualidade. E essa paciente falou no dia com essa mulher assim, olha, no dia que eu receber a infusão das minhas células CAR-T, a gente vai falar sobre isso, eu queria pedir uma coisa, eu não sei se vai ser possível. E aí ela falou, vamos falar de tudo que for possível a gente vai fazer. E ela falou, eu queria muito que os médicos e os enfermeiros e todo mundo que estivesse dentro do quarto rezassem o Pai Nosso comigo, porque nenhum médico nunca rezou o Pai Nosso comigo. E aí eu fiquei assim, quando ela contou, eu falei, foi isso que você pediu para ela? Ela falou, eu pedi para ela, a paciente que me contou depois, pra gente rezar o Pai Nosso, todo mundo junto, de mãos dadas, e eu pedi para ela também, se fosse possível, para me arrumar alguém para fazer reiki em mim. E aí eu falei, nossa, que coisa, porque em muitos hospitais, talvez, a pessoa chegar, lógico, né, tem hospitais, mas às vezes você só falar reiki, a pessoa vai olhar e falar, que isso, é energia, o que tá achando? Mas não interessa a nossa opinião, essa era a opinião da paciente. Então, toda a equipe se mobilizou, isso foi feito durante a internação dela, reiki, orações, e impressionante, porque ela estava tomando remédio para dormir à noite, remédio para controlar a pressão dela, que ela não era uma pessoa hipertensa, mas a pressão dela começou a oscilar muito.
E à medida que a gente foi respondendo e atendendo a demanda dela de espiritualidade, o remédio saiu da linha. A gente não precisava mais colocar remédio para dormir, remédio para pressão não tinha mais, remédio para ansiedade não tinha mais. E numa situação onde o corpo já está muito sobrecarregado com quimioterapia, com remédio disso, com remédio daquilo, menos é mais. Então aquilo me gerou uma situação que eu falei, gente, impressionante, assim, foi espetacular. E até a minha experiência como médica, apesar de ser um Observer Fellow ali, eu segurando na mão de todo mundo, a gente rezando o Pai Nosso. E é isso, essa individualidade e a cabeça, e o espírito, e o todo, igual você comentou. Às vezes a gente não escapa, a gente vai lá e tem câncer. Mas sim, ainda que você tenha câncer, as suas escolhas vão fazer toda a diferença. Como eu vou me alimentar, como eu vou me cuidar. E elas ressignificam. É impressionante que já teve paciente que já veio para mim e falou assim, nossa, foi muito bom ter câncer. Aí eu olhei assim, oi? Aí falou para mim, doutora, eu passei a dar valor a coisas que eu nunca tive na minha vida. Eu comecei a correr, eu comecei a não ter medo de coisas que antes eu tinha medo. Porque quando chegou o câncer, realmente foi o maior medo, que era o medo da morte. O maior medo que alguém pode ter é o medo da morte. E quando chegou isso e eu venci, eu superei, eu percebi que eu era mais forte do que eu imaginava. Então sim, eu comecei a correr porque eu achava que eu não era capaz de correr. Então sim, eu fiz uma viagem internacional, juntei um dinheiro e fiz. Então a gente se surpreende com as histórias. Porque a mente é reprogramada. E muitas vezes você teve que chegar no fundo do poço para reprogramar muita coisa e dar valor também a outras coisas que você não estava enxergando, mudou a visão de mundo. E dar valor, porque é o que eu até assisti algumas entrevistas que você fez, e aí você perguntava o que é ser feliz, o que é a felicidade para você. E ainda, mesmo que a gente nunca para pensar. Não. E com algumas respostas vai ficando bem interessante. Não, né? mas eu sei que cada um vai ter uma resposta, cada um vai ter uma informação. Qualquer pessoa que me perguntar isso hoje, Grazi, o que é ser feliz para você? Eu tenho a resposta assim na minha ponta da língua, porque eu trabalho com isso todo dia. Então assim, o que é para mim, para Grazi ser feliz, é eu ter fome e conseguir comer o que eu quero. Uau. Porque o que eu lido é com pessoas que às vezes têm fome, não querem, ou não conseguem, ou não podem comer o que elas querem, ou ainda pior, nem fome elas têm. Então, é eu ter fome, comer o que eu quero comer na hora que eu quiser comer. É eu conseguir fazer as minhas necessidades fisiológicas quando eu quiser. Então, por quê? Porque sim, eu lido com pessoas que às vezes precisam de usar uma sonda, ou estão, né, contidos numa cama. Então, é eu poder ir no banheiro a hora que eu quero. É eu poder estar perto das pessoas que eu quero estar perto, até na minha casa. Né? Então, assim, a felicidade, sim, é um estado de espírito. Ela eu acredito muito nisso. Mas todo santo dia, assim, eu já acordo, eu falo, ai, obrigada. É gratidão, felicidade. É a gratidão, eu falo assim, nossa, eu tô acordando aqui na minha cama, eu consigo andar, eu consigo colocar minha roupa, eu consigo comer, eu consigo trabalhar com o que eu gosto, com o que eu escolhi trabalhar, com o que eu amo fazer. Então, é isso. E se livrar muitas vezes da morte, que é o medo que tem, é uma segunda chance. É uma segunda chance. O transplante é uma segunda chance. Quando eu trabalhava mais até com transplante de órgãos, era muito emocionante quando eu recebia aquele órgão ou quando reperfundia aquele órgão. É uma segunda chance que aquela pessoa está tendo. É uma segunda chance. E a gente torce para que aquela pessoa realmente entenda a segunda chance, a importância disso. Exato. E quando os nossos pacientes fazem o transplante, e a gente chama de medula pega, a gente faz a festa da pega. O que é a festa da pega? O que é a pega da medula? É quando a medula que ela recebeu está funcionando. E ela funciona como? Através do exame de sangue, eu consigo enxergar isso. Eu olho o exame de sangue, eu vejo os glóbulos brancos que começam a subir e eu entendo que a medula pegou. Então eu já consigo. Quando você vê esse exame desse jeito, Grazi, quando você vê um exame favorável, todo dia você pode abrir, sei que o contrário também acontece, mas quando você abre e vê que teve a pega, como que é isso pra você? É felicidade? É muita isso é felicidade. É assim, vale todo o esforço, todo o estudo, todo o trabalho. E melhor do que quando eu leio, quando eu vejo, é quando eu falo. Mas quando a gente fala, como que a gente fala? A gente fala com parabéns. A gente chega com bolo, com faixa, com balão, a gente chega com sino, a gente chega com a equipe inteira entrando no quarto, bate palma assim, parabéns, parabéns. Eles assustam, eles olham e falam assim, nossa, o que tá acontecendo? Aí eu falo, agora, você vai, todo ano da sua vida, você vai ter 2 aniversários, você vai ter 2 festas.
Porque hoje você está nascendo de novo, você está vivendo de novo, você está tendo uma nova oportunidade de viver. Então, assim, a gente faz festa, literalmente, a gente canta bolo, e a gente vai produzindo bolo de acordo com cada paciente. Tem paciente que fala assim, eu não gosto de coco. A gente faz as adaptações. Teve um paciente que gostava de correr, fazer atividade física e tal. Aí a gente pegou o bolo, colocou ele, fez desenho dele, correndo, não sei o que, não sei o que. Então, assim, nossa, por isso que eu falo, eu trabalhando com isso, e quem trabalha com isso diretamente, não tem como não ser grato à vida. Por isso que quando eu saio, eu faço atividade física, eu tento comer bem, porque é um presente. Eu ia te perguntar... Nossa, é um presente. Eu ia te perguntar o que você tinha aprendido com seus pacientes. Você já acabou de me responder que você aprende todo dia a dar valor à vida. Todo dia. Então, assim, a celebrar com eles também. Todo dia eu vivo histórias diferentes, contextos diferentes, e a gente se envolve com a família dessas pessoas. Eu não tô cuidando só daquele paciente, porque às vezes eu saio do quarto, aí a mãe quer conversar, posso conversar com você? Não quero falar na frente dele, vamos conversar, o que você acha, como é que tá sendo as coisas, tá tudo bem, tá tudo certo? Então, assim, todos os dias eu aprendo, então não tem como eu reclamar se o meu cabelo não tá bom, se a minha roupa não tá legal, se meu corpo... Não tem. Eu tento converter tudo isso que eu recebo, toda essa energia, toda essa informação, tudo isso que eu vivo todos os dias, eu tento converter para mim em que aspecto? Primeiro ponto, agradecer, e segundo, valorizar. Então, valorizar esse presente que todo mundo tem. Às vezes a gente liga o modo automático, vai trabalhar, sabe? Porque eu tenho que pagar a conta tal, porque esse mês eu viajei para tal lugar. Sabe, a gente entra numa roda ali e às vezes esquece desses detalhes. Que tipo assim, e só quando a gente perde a gente valoriza, né? Tipo assim, vou no banheiro, ufa, pronto, aliviei o que eu queria aliviar, tá tudo certo. Vou ali, deixa eu andar aqui, deixa eu tomar um copo d'água. Que água gostosa. Então, isso, eu fui aprendendo a viver sensações. Desfrutar sensações, porque elas são prazer. Isso assim. É felicidade, né? Isso é felicidade. Isso é felicidade. Eu vi uma vez um empreendedor falar que se você não é feliz com uma xícara de café, não vai ser com iate que você vai ser feliz. Não. Então, se você não é feliz com o que você tem, se você não tem gratidão pelo que você tem, não é mais que vai te deixar feliz. Não é mais. É esse estado de contemplamento da vida, né? De satisfação, de plenitude com o que está acontecendo agora. Com o que está acontecendo. Se é algo ruim, tem uma lição. Tem. Agradeço e deixo embora, porque tem uma lição ali. Tem. Mas a gente tem lição o tempo todo na vida. Então, é o que eu vivo. Eu tô ali todo dia. Por isso que eu tento procurar ficar bem comigo, porque eu tenho que estar bem para essas pessoas, elas estão precisando de mim ali. De mim, de todo mundo que está envolvido. Então, não dá para ser, sabe, mais do mesmo. Não dá para ser só mais um. Ali cada um tem uma história. Eu lembro, pra você ter ideia, eu estava no transplante aqui em São Paulo, e aí esse paciente ficou muito marcante assim na minha vida. Muito guerreiro, lutou muito, estava com leucemia, fez o transplante. Ele estava internado ainda sobre as consequências, mesmo as sequelas que a gente consegue também do transplante que acontece, de infecção e tudo mais. E aí, todo dia, de manhã ali no quartinho dele, ele ligava um rádio para escutar sertanejo, escutar a música sertaneja. E eu achava bonitinha, aí às vezes eu cantava com ele lá, tal. Aí às vezes ele, doutora, posso pedir uma coisa? Eu só quero uma coisa. Eu falava, pode falar. Eu quero uma coca. Pode? Eu falei, pode. Vamos conversar? Pode. E ele cantava sertanejo, e ele estava sempre lendo Leonardo. Sou suspeito de falar, porque eu sou goiana, né? Escutei a vida inteira. Somos conterrâneos? Conterrâneos. Escutei a vida inteira lendo Leonardo, né? Aí eu falei, quando a gente viu que estava chegando numa situação mais crítica, que ele estava bem debilitado, eu falei, poxa, eu queria fazer alguma coisa por esse paciente, né? Aí tu, mas você já tá fazendo. Por isso que eu falo, você sempre pode fazer mais. Mas você já tá fazendo, você já tá cuidando dele, você cuida dele todo dia. Eu falei, não, eu quero fazer algo diferente, algo a mais. Aí eu conversei, peguei o Instagram, mandei uma mensagem, eu já sabia que ele nem ia ler, né? Mas assim, eu mandei pro Leonardo uma mensagem no particular para ele, me identificando, não sei o quê. E em paralelo, eu conversei com um amigo meu, da residência também, que tinha um contato de um promotor de eventos, do cabaré e tal, que a gente queria muito acessar ele. A gente queria que ele gravasse uma mensagem, alguma coisa. Eu tenho isso no meu celular até hoje. E aí, a gente conseguiu.
Aí um dia a gente chegou no quarto desse paciente, ele escutando o radinho, aí a gente virou para ele e falou assim, olha, a gente tem algo melhor para você. Ah, o que é? A coca, né? Aí a gente, vamos desligar o seu rádio? Posso te mostrar o celular? Pode. Aí a gente mostrou ali, aí o Leonardo, assim, tava com a cabeça cavada, falou o nome do paciente, não sei o quê, tô aqui, torcendo por você, pensamento positivo, quero que você fique bom, você caça o meio de sair disso aí logo dessa cama aí pra nós tomar uma lá no cabaré, hein, não sei o quê. Olha gente, só. assim, a emoção que foi, sabe, foi um contato, foi mandar uma mensagem aqui, uma mensagem ali e tal, eu não fiz mais nada além disso. Mas ver, assim, a realização dele, a felicidade dele, quando ele recebeu aquela mensagem, ele falando o nome dele, fica bom logo, vamos tomar 11 aqui no cabaré, não sei o quê. Nossa, então por isso que eu acredito muito, assim, que todo lugar que você tá, aquele meio, você sempre tem a ferramenta, você tem o potencial de melhorar aquele meio. Sempre dá para levar luz. Sempre dá para levar a luz. Sempre dá para trazer uma energia positiva. Energia positiva, uma leveza. Vamos tentar, ok, tá difícil, mas vamos trabalhar isso. O que é mais difícil? Do que você tem medo? Vamos trabalhar o seu medo. Então, é muito importante. E eu tô aprendendo sempre, eu continuo aprendendo, valorizando cada vez mais. Às vezes eu tô em casa comendo um prato de macarrão, feijão, maionese, Aí eu olho e falo, obrigada, tá ótimo. E isso é engraçado que as coisas voltam, parece que quando a gente faz esse bem, assim, a coisa... Sim, com certeza. Tudo flui, flui, é muito bom. Então, é o aprendizado que a gente fica. Eu não quero encerrar esse assunto sem falar antes de um dos assuntos que mais me chamaram a atenção, que eu não sabia que existia. A gente estava de férias, conversando, e eu ouvi você explicando isso aqui para as pessoas. Me chamou muita atenção da forma que você explicou. Sim. E na hora ali veio o convite para você também. Eu tenho que chamar a Grazi para poder participar do Saúde em Tudo podcast, que é sobre as CAR T-cells. Isso. O que é isso? Porque agora a gente vai falar sobre o futuro da hematologia. Sim. O que é isso? Eu sei que você foi estudar na fonte, você foi estudar em Cleveland, você foi estudar em Espanha. Por que você deixou Cleveland e por que foi para Espanha? Que eu acho que isso define muito bem o que é a Grazi. Sim. Eu gostaria de encerrar com esse assunto aqui com você. Ótimo. Bem, CAR T-cell, né? A gente chama que é o santo graal, assim, é o boom da terapia hoje, principalmente falando da minha área da hematologia, tá? Por isso que a gente precisa muito de pesquisa, de pessoas estudiosas, porque quando pensaram nisso, de verdade, hoje a gente faz e tá lá no dia a dia, mas eu fico de verdade pensando, quem pensou nisso, quem... assim, conseguiu imaginar uma coisa dessa, é muito espetacular. Porque o que aconteceu ao longo de todos esses anos, né? Você tinha as quimioterapias, os tratamentos convencionais, que na verdade quando identificam um câncer, o primeiro objetivo é destruir esse câncer. Porém, infelizmente, as terapêuticas que existiam até então, elas deletavam, destruíam todas as células. Elas não conseguiam selecionar a sua doença, a célula que está doente. Destruía tudo. Então, célula boa ia no meio disso, célula que estava se formando, célula saudável, estava tudo indo embora, tudo sendo destruído. E os pacientes sofrendo com os efeitos disso, né? Então, pensou-se, pessoas brilhantes, obviamente, por que não desenvolver um tratamento que vai ali dentro do seu corpo e vai localizar a célula que está doente e destruir só ela? Ok, como que a gente vai fazer isso? Bem, para eu desenvolver um soldado que vai destruir essa célula doente, eu preciso entender qual célula que está doente. Foi onde pegaram os pedacinhos da célula doente, analisaram tudo mais, tal, tudo em laboratório. Aí pegaram e entenderam que essa célula doente, ela carrega com ela como se fosse uma chave fechadura, vamos. Ela carrega essa célula, espaços que a minha célula de defesa vai identificar esses espaços, acoplar e destrói. Então, entendendo esse mecanismo de qual célula doente, o que ela expressa, eu consegui transformar o meu soldadinho. Mais cedo eu falei que todo mundo faz câncer.
e que quando a gente tem células de defesa que conseguem combater esse câncer, ok, tudo bem, ela não existe mais. Mas às vezes a gente tem um escape imunológico. Essa célula de defesa não consegue reconhecer. Então, por que não eu pegar a minha célula, o meu soldadinho, e dar armas para ele, potencializar aquele soldado que é meu, eu não estou tirando de ninguém, eu não estou inventando nada. Eu estou só pegando aquilo que já é meu e modificando ele geneticamente. Então, quase 50 anos atrás, na Universidade da Pensilvânia, usaram uma célula de uma criança com leucemia linfóide aguda. Pegaram as células de defesa dessa criança, as célulazinhas dela. Modificaram as células dela. Como? Eles injetam um vírus. Uhum. Como o HIV, o HIV é um vírus que vai modificar o DNA de uma célula. Eles criaram no laboratório uma modificação, faz uma virologia, é uma modificação mesmo da célula. Eu desenvolvo aquela célula de uma forma que ela começa pá, pá, pá. Vai desenvolver um monte de arma, vamos assim dizer, né? Pá, 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 pá. Ela fica um baita de um soldado, fica equipado. Vira um sniper, vamos assim dizer. E aí, essa célula do próprio paciente, eu devolvo, eu injeto no sangue, e ela vai conseguir se ligar à célula que está doente. E vai minar aquilo ali, vai fazer uma guerra ali dentro. Mas que vai destruir só as células que são cancerígenas. Então, quando isso ocorreu e quando isso conseguiu comprovar, e outra, avaliar a longo prazo também. Então, foi publicado mundialmente a primeira cura em leucemia linfóide aguda com CAR-T-cell. E foi uma terapêutica que abriu, né, a indústria farmacêutica. Quem no mundo não quer a cura do câncer? Quem no mundo não quer ter essa ferramenta? Então, a indústria farmacêutica, obviamente, enxergando essa oportunidade, e, querendo ou não, é uma terapêutica que por si só ela é cara. Modificar uma célula é caro. Isso tem um custo, que hoje nos Estados Unidos ele pode variar em torno de $400 mil até $1 milhão. Então, quando eu tive a oportunidade de ir até os Estados Unidos e ver como isso funciona, entender e conhecer o paciente que vai receber. Peraí, mas ele recebe, como que ele fica depois? Como que é o acompanhamento? Então, eu vivenciei essa experiência que eu já era fascinada, eu fiquei mais ainda, porque foi espetacular, foi uma coisa rápida. Como é que injeta um negocinho, um líquidozinho assim, branquinho, clarinho, em 10 minutos? Puf! Foi o que aconteceu. $1 milhão e espetacular. Poxa, eu tô dando... Quando muitos pacientes estavam no paliativo, que não tinha mais o que fazer, agora eu tô curando. Não é que eu tô dando uma químio paliativa, outra químio, terceira, quarta linha. Eu tô dando a cura. E enxergando aquilo tudo, eu lembro que eu assistia e eu falava, poxa, né? Que pena, né? Não sei se eu vou estar viva para ver ainda no Brasil. Porque parecia ser algo anos-luz. Principalmente por conta do preço, do valor que era atrelado a tudo isso. E foi onde, quando eu voltei para o Brasil, falei, poxa, mas não é possível, deve ter algum outro lugar que é mais barato, deve ter algum lugar mais acessível, por que é tão caro? O que está acontecendo? A gente tem que conseguir fazer isso aqui. E nessa minha ânsia, né, de querer poder ajudar mais, e querer estudar e trabalhar com isso, eu descobri que em Barcelona, chama Hospital Clinique, eles fazem um CAR-T universitário, vamos assim dizer, um CAR-T próprio, que eles desenvolveram, com insumos também do governo, lá da Espanha, que permitiam os pacientes terem acesso a essa terapêutica de uma forma mais barata. Que, na verdade, existe uma metodologia de saúde ali na Espanha, bem diferente de outros países, mas é como se o governo bancasse isso, com determinados critérios e tudo mais, indicações. Mas aí eu fui para a Espanha. E aí, lá também, a mesma história. Na prática, a infusão disso e os cuidados pós não muda dos Estados Unidos, ou até quando a gente fez aqui no Brasil. O que muda muito é a forma como o sistema, quando eu falo sistema, é o sistema de saúde, operadoras. Então, existe um mecanismo, uma máquina financeira por trás que foge do nosso entendimento de indústria farmacêutica, que lá não tinha. Lá eles fazem o deles. Eles têm um laboratório de virologia para fazer a modificação dessa célula.
É um laboratório, lógico, caro, mas que o governo entendeu que ele é importante, porque quando ele trata o câncer, ele elimina o câncer, ele consegue tirar custos da saúde do seu país, de leitos que vai ocupar esse paciente, de consequências, de intercorrências que esses pacientes venham a ter. Então é melhor que os pacientes nem tenham câncer. A gente não quer que tenham câncer. Então eles desenvolveram isso, mas desenvolveram algo meio homemade, assim, ali, que dá certo, que funciona, tem estudos, lógico, porque eles começaram um pouquinho depois dos Estados Unidos, mas excelentes resultados, e que não compromete a saúde ou a vida do paciente, não é porque está mais barato que é de menor qualidade, não, mas existem outras ferramentas envolvidas no sistema de saúde de cada país, que permite algo ser um pouco mais barato ou algo não tão barato. E foi nessa transição que eu falei, poxa, agora sim, peraí, então tá mais viável para a gente tentar fazer isso no Brasil. Opa, é possível da gente fazer isso no Brasil. E graças a Deus no Brasil já se faz também, não tem muito tempo, mas já chegou, a gente já consegue fazer como pesquisa, como clinical trial, a gente consegue nas universidades, consegue também nos hospitais privados, através dos planos de saúde das operadoras, ou às vezes particular. É lógico que tem um caminho ainda, acho que a gente tem muito para melhorar, porque o acesso ainda é muito pouco. Muitas pessoas conseguem chegar até esse tratamento. Mas eu já fico muito feliz de hoje a gente ter essa oportunidade no nosso país. Uma coisa que para mim antes era algo que pensava, nossa, será que um dia vai chegar? Vai chegar, já chegou na verdade, e nosso grupo, a nossa equipe está empenhada em cada vez mais trazer isso de uma forma mais barata, mais acessível. Outras equipes também de hematologia, que todo mundo quer curar o seu paciente, todo mundo quer dar essa chance para o seu paciente, também está empenhado para que isso possa acontecer. Tem um caminho, né, que a gente sabe, por conta de plano de saúde, advogado, aí tem judicialização, então tem uns detalhes, mas que eu acredito que o mais difícil, vamos dizer assim, já aconteceu, que é começar. E ele já começou aqui, a gente já faz e já está dando andamento. E eu tenho certeza que agora daqui para frente vai só desenvolver mais. Maravilha. Acho que a gente falou sobre praticamente tudo que existe na hematologia. Olha, eu acho que tem até mais, mas é tanto tema. Tem bastante coisa, mas é bom que vai ficar um segundo convite para vir aqui para a gente falar sobre outros temas. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela forma como você fala, com bastante alegria, com bastante emoção. Dá para ver que você é apaixonado pela medicina. Eu sou apaixonada pela hematologia. E como é bom trazer colegas aqui que são apaixonados pela medicina e que realmente vivem a medicina. Sim. E torcem para os pacientes, vivem, agradecem junto com os pacientes. Isso é muito interessante, tá? Muito obrigado mais uma vez por tudo. Manda um abraço pro Vini. Eu mando. Tá bom? Pessoal, vocês estão nos assistindo aí. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, eu tenho certeza que fez. Encaminhe para os seus amigos. Se inscrevam aqui no canal para a gente poder continuar crescendo. O nosso canal ainda é muito jovem, é um bebê, como aqui o nosso diretor fala, mas a gente está aqui para poder trazer informação de qualidade para vocês. Nos sigam, não deixem de nos seguir em todas as redes sociais, Spotify, YouTube, no Instagram, e até a próxima. Tchau, tchau. Até, obrigada. Tchau, tchau. Show.